gente se omite em relação aos fatos que nos envolvem, quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, nós estamos exercendo um papel político, pela participação ou pela omissão. É claro que as consequências da participação são umas, as consequências da omissão são outras, certamente disfuncionais. Na organização, não é, uma sociedade não é democrática só quando a gente vota no presidente da República, no prefeito, no governador, no vereador, etc. Uma sociedade democrática quando as relações na sociedade se estabelecem com respeito ao próximo. O reduto autoritário da sociedade brasileira ainda é a empresa. Mas não só na sociedade brasileira, no mundo inteiro, mas particularmente num processo histórico retardatário como é o brasileiro. Qual é a organização? Não é a organização que discrimina o negro? Que discrimina a mulher? Em que a mulher, na representação, na estrutura de poder, na organização, no conselho de administração, nos cargos de gerência, são muito baixos? O número é muito pequeno? Que os salários são menores ainda? É a empresa que discrimina o portador de deficiência, o homossexual, enfim, as diferentes formas de discriminação social que fazem com que, efetivamente, a escolha se faça para determinados segmentos e não para outros. Então é preciso que a gente, quando estiver fazendo uma regra, uma norma, uma instrução de serviço, uma normativa dentro do nosso trabalho, no nosso posto de trabalho, a gente esteja também consciente do exercício de cidadania que a nossa profissão encerra, contribuindo para avançar o processo de democratização da sociedade brasileira, dentro da empresa. Porque antes se discriminava pedindo o retratinho do candidato. Isso ficou tão manjado que hoje é proibido pedir o retratinho. Que a gente queria ver, aspas, se o cara era bem apessoado, ou a cara era bem apessoada. Hoje se faz com exame de sangue ou com fio de cabelo, para ver o exame de DNA. Eu não sei qual é a forma mais brutal de discriminação, se é um ou outro. E não estou falando só das grandes multinacionais, das grandes empresas, dos grandes impérios econômicos do mundo. Estou falando de muitas empresas brasileiras que já fazem isso. Então, nós, profissionais de administração, temos um cenário extremamente positivo para o nosso mercado de trabalho, porque ele é, ao contrário, a privatização das empresas, e aí no sentido das estatais, que passaram a ser privatizadas, e a venda das empresas brasileiras nas bolsas de valores do mundo trouxeram no seu bojo um cavalo de Troia. E o cavalo de Troia são os empregos. Dentro desse cavalo, né, que saem principalmente de administrador e de engenheiros, onde as empresas importam quadros de engenheiros e importam quadros de administradores. Os engenheiros, por quê? Muitos deles se formam em engenharia e não sabem matemática. E os administradores também, porque não tem quadro. Não tem nem quantidade. Os engenheiros acabam indo para a administração, para recursos humanos, muitos deles, e deixam de ser engenheiros. E eles importam. E importa-se administradores e engenheiros, principalmente. É o cavalo de Troia da privatização. E a gente, por quê? Porque falta administrador, quantidade. Falta engenheiro, também falta. E falta também qualidade em profissionais. Então, nesse sentido, a gente tem esse espaço generoso de mercado de trabalho que está se estabelecendo já por mais de uma década, duas décadas, e que vai, pelo jeito, continuar assim na afirmação desse cenário em que o Brasil se afirma cada vez mais através do famoso BRICS, aí, né, que agora inclui também a África do Sul. E, efetivamente, temos também um compromisso profissional, de cidadania, de contribuir para avançar, para ser uma cunha de abertura e de transformação da empresa brasileira no sentido da sua democratização. Essa é a convocação que a gente faz, e aos alunos e aos colegas administradores, não se deixem de se perguntar por que não o registro? E por que não? Por que não? Porque sim. Muito obrigado.